Será que nós estamos preparados para a crise que virá? Eu não estou falando para a crise que vai atingir a igreja. Eu estou falando da crise que vai atingir o mundo. Porque essa crise inicialmente vai atingir o mundo todo. Todas as igrejas, todas as religiões, os ateus, todos serão atingidos. O que tem acontecido na Venezuela, onde filas quilométricas para comprar um pão, filas quilométricas para comprar 1 quilo de arroz, de farinha, queridos, isso vai acontecer mais rapidamente do que o mundo está pensando, aqui na América e no mundo. Aparentemente está tudo normal, mas você não consegue imaginar o que vai acontecer nos últimos 5 minutos. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A matemática do tempo do fim, uma crise econômica mundial. Na mensagem de hoje iremos ver com o pastor Samuel Ramos como nos preparar para uma possível crise econômica mundial. Algumas pessoas dizem que é impossível que aconteça tal crise como essa, uma crise que venha afetar o mundo inteiro. Mas podemos ver que na pandemia muitas pessoas passaram por situações parecidas como uma crise econômica mundial. Quero convidar os irmãos a assistir esse vídeo até o final, pois esse vídeo ele fala a respeito do tempo do fim, onde o povo de Deus irá passar por situações difíceis, onde não irão poder comprar e nem vender, senão aquele que receber a marca da besta. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. O cristianismo é uma religião que gira em torno de uma pessoa chamada Jesus. O cristianismo não gira em torno de Deus. Deus é uma palavra genérica. Mas Jesus não é um nome genérico. Jesus ele é bem específico. É o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus. O que nasceu e o que morreu e que o ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar. E nós idolatramos Jesus. Nós adoramos Jesus. Jesus se torna uma obsessão na vida daqueles que se apaixonam por Ele. Porque nada mais ocupa o nosso pensamento. Seja durante o trabalho, seja durante a noite, seja em qualquer momento da sua vida, você está pensando em Jesus. Ele não sai dos seus olhos, ele não sai da sua mente. Nós pensamos nele o tempo todo. E nós queremos que ele volte. Você clama pela volta de Jesus, meu querido irmão? Ou você acha que ele precisa demorar um pouco mais? Quantas vezes você clama, venha logo, Senhor Jesus, por favor, venha logo. Quando você pede, por favor, na sua oração, volte logo, querido Jesus. Não aguentamos mais. O mundo é mau. O mundo está sofrendo. Eu sou a 2ª geração de adventista do 7º dia. Meu filho é a 3ª geração já. Quando eu nasci, meus pais estavam recebendo estudos bíblicos. E quando eu tinha 3 meses de idade, meus pais foram batizados. Cresci na igreja adventista do 7º dia. E quando pequeno, assisti já, quando tinha meus 8 anos, assisti a primeira série de conferências públicas. Esta foi feita pelo pastor Alcides Campo Longo, lá na cidade de Itararé. Foi a primeira vez que entrei num cinema, porque foi feito no cinema. Eles alugaram o melhor auditório da cidade para fazer as conferências. Eles pensavam grande. Nós temos que pensar grande, não é? Nós temos que planejar coisas grandes para Deus. Não pense pequeno, não. Não seja tão mesquinho, tão medíocre nos seus projetos, porque Deus é grande. E Ele gosta que a gente pense grande para Ele, para a glória do nome dEle. Amém. Desde pequeno estou ouvindo a frase, Jesus em breve voltará. Mas Jesus ainda não voltou. Mas a minha gratidão, meus queridos, é por estar vivendo nesta última geração
neste começo de terceiro milênio, que para o cristão que estuda a Bíblia não é o terceiro milênio, é o sétimo milênio, porque tem 4.000 anos antes de Cristo. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar vivendo exatamente neste tempo na terra, porque nós vamos ver Jesus voltar em vida. Nós vamos assistir à volta de Jesus em vida. Os discípulos que viveram no primeiro século, eles tinham a plena certeza de que Jesus iria voltar nos dias deles. E nós que estamos vivendo 2.000 anos depois, temos a plena certeza de que Jesus vai voltar em nossos dias. Como é que pode isso? Como é que se explica isso? Como é que se explica que toda pessoa que lê a Bíblia entende que Jesus vai voltar nos dias dele? Isso é algo inexplicável, mas é algo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz com que toda pessoa que lê a Bíblia se prepare para a volta de Jesus nos dias dele. Porque realmente Jesus pode vir exatamente no momento em que nós morremos. No momento em que você morre, você deu o último fôlego, o último suspiro. O próximo fôlego, a próxima respiração que você der, será contemplando Jesus em glória e majestade, descendo do céu. Então, meus queridos, o Espírito Santo faz este trabalho maravilhoso de impressionar a mente de todos que estudam a Bíblia com a volta de Jesus. Um jovem adventista muito crítico, um dia ele chegou para o pastor dele e disse: pastor, por que a igreja não bota a cabeça para pensar e não imagina outros temas? Parece que tudo que a igreja vai fazer, ela pensa na volta de Jesus. Por que não inventam outros temas? Por que sempre estão dizendo, voltarei outra vez? No próximo congresso, o lema é, eis que venho sem demora. E no outro, ele vem. E no outro, nós temos esta esperança. E no outro, Maranata. E no outro, nós o veremos. Por que não escolhem outra coisa? E o pastor disse para o jovem: olha, meu jovem, a Bíblia fala do novo nascimento 9 vezes. A Bíblia, o Novo Testamento, fala do batismo 20 vezes. A Bíblia fala do arrependimento no Novo Testamento 70 vezes. E o Novo Testamento fala da segunda vinda de Jesus 380 vezes. Então a Bíblia está a Igreja Adventista está em harmonia com a Bíblia quando coloca tanta ênfase e repete novamente a volta de Jesus, porque esse é o tema principal da Bíblia. E esse deve ser o principal assunto da sua vida. Você não pode perder de vista a volta de Jesus, seja namorando, seja casando, seja comprando ou vendendo, negociando. Você não pode perder de vista a segunda vinda de Jesus. Isso é tudo na nossa vida. Vocês sabem que Isaías fala de Jesus como sendo aquele fogo que virá. Ele virá como fogo, tomando vingança de todos que o rejeitaram. E o pastor disse para aquele jovem: Jeremias declara que neste dia Jerusalém será o trono da sua glória. Ezequiel apresenta Jerusalém no templo restaurado quando Jesus voltar. Em Daniel, Jesus volta como juiz e como rei. Para o profeta Oséias, ali se prega a esperança da volta de Jesus Cristo, se aceitar a Cristo, aquele que reforma. Em Joel, existe o vale de Josafá, onde Deus entrará em juízo com as nações naquele grande dia. Amós profetiza a realidade do novo trono de Davi. Em Obadias, o dia do Senhor está perto. Existe uma exortação para o preparo, para o fim e para a vinda do príncipe. Miqueias anuncia a cessação de todas as guerras. Naum, ali os montes tremem quando Jesus voltar. Em Abacuque, um novo reino é prometido, e em Sofonias, uma nova canção é cantada. Ageu afirma que na volta de Jesus todas as coisas vão de tremer. E Zacarias prediz que o Monte das Oliveiras vai se abrir e se tornar uma grande planície para receber a nova Jerusalém. E Malaquias termina o Velho Testamento falando que aquele dia virá como um fogo refinador, tornando em cinza os ímpios e fazendo nascer o sol da justiça para os que amam a Jesus.
Em Mateus, capítulo 25, Cristo volta como esposo para receber a esposa. Em Marcos, ele é o dono da casa que partiu para uma longa viagem, deu talentos a cada um e volta para o acerto de contas. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, Jesus é um nobre homem que, viajando a um país distante, retorna para o ajuste com seus mordomos. E João, o profeta João preferiu transcrever textualmente as palavras de Jesus quando disse, João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 a 11, ali se fala de Jesus que há de vir, lá do céu, do mesmo modo como nós ouvimos subir. Em Romanos, Paulo diz que todas as coisas serão subjugadas aos seus pés. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os mortos ressurgem, incorruptíveis, ao som da última trombeta, e nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos. E o que é mortal será revestido da imortalidade, e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Em Colossenses, Jesus aparecerá segunda vez, e os santos virão com ele. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16 diz que ressoada a voz do arcanjo, ouvida a trombeta de Deus, ele descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, 14, a vinda de Jesus é o dia de receber a recompensa. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 8, Jesus dará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda. Para Tito 2,13, a volta de Jesus é a bendita esperança. Em Hebreus 9, 28, diz que Jesus aparecerá a segunda vez para os que aguardam para a salvação. Em Tiago capítulo 5, verso 7, diz, sede pacientes até a sua volta. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 10 e 12, adverte que a segunda vinda de Jesus será tão inesperada como o ladrão da noite, e que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos ardendo se desfarão. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, o discípulo amado diz, quando ele, Jesus, se manifestar, seremos todos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Para Judas, no verso 14 de Judas, Cristo voltará com milhares dos seus santos. E o Apocalipse, todo ele é um sermão sobre a segunda vinda de Jesus. E aquele jovem olhando arregalado, com seus olhos arregalados para o pastor, disse, chega, pastor, eu já estou convencido, Jesus vai voltar mesmo. Queridos, será que nós cremos que Jesus vai voltar mesmo? Ou nós achamos que porque nossos avós diziam e nossos pais falavam e Jesus ainda não voltou, nós estamos achando que ele nunca vai voltar? O fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Romanos 13, 12. Em Hebreus diz ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Certamente cedo venho sem demora. Apocalipse 22, verso 20 e 21. Todas estas passagens, queridos, não foram escritas em vão. Deus escreveu tudo isso para fortalecer a nossa convicção de que Jesus virá. E virá não no momento em que o mundo está esperando. Todos os dias existem filhos de Deus morrendo. E o próximo fôlego, a próxima respiração, o próximo momento em que eles abrirem os olhos, eles contemplarão Jesus descendo com poder e glória. Viva, meu querido irmão, na expectativa diária de que Cristo voltará em breve. Eu li na Revista Adventista, não sei quantos leram a Revista Adventista agora do mês de junho. A Revista Adventista de junho traz uma ilustração feita por Chris Martenson. E esta ilustração fala sobre a progressão geométrica. Não sei quantos aqui entendem o que significa a palavra progressão geométrica. Nós queremos mostrar para vocês. Vamos ver lá. Está aí. Progressão geométrica. A progressão aritmética, vocês estão vendo aqui.
Progressão aritmética é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver aqui, deixa eu checar a máquina. A progressão aritmética e a progressão geométrica. Vejam, a progressão geométrica é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim vai. Isso é progressão geométrica. Agora, queridos, muitos estão pensando que vai demorar muito a volta de Jesus, porque eles estão pensando em termos de progressão aritmética. Mas a matemática do fim é geométrica. Ali você tem 1 centavo. Veja o que acontece com 1 centavo. Poucos dão importância a 1 centavo. 1 centavo é uma moedinha que incomoda a gente. Chata. Entende? Não vale para nada quase, praticamente nada. E é o que mais tem dentro do carro da gente, é a moedinha de 1 centavo. Só vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. O que acontece com a moedinha de 1 centavo em 30 dias? No primeiro dia é 1 centavo, no segundo dia são 2 centavos, no terceiro dia 4 centavos. Estão vendo ali? Quinto dia, vai. Quando chega no final do mês, em 30 dias, esse 1 centavo está em quanto? Estão vendo ali? Quanto? 5.368.709 dólares e 12 centavos. Em 30 dias, 1 centavo sobe nessa enorme, assustadora quantia de 5.368.000. Isso é matemática, o quê? Progressão geométrica. Nós gostaríamos que vocês pensassem um pouco em termos de progressão geométrica neste momento. Este economista, Chris Martenson, aqui dos Estados Unidos, ele é um economista e futurista. Ele pede que imaginemos, estando você dentro do Fenway Park, o estádio sede do time de beisebol Red Sox, em Massachusetts, na cidade de Boston. Ele diz: imagine que você esteja dentro desse estádio e você vai ser algemado, você vai ser colocado na última arquibancada lá em cima. Veja quão alto ele é, as últimas arquibancadas lá em cima, e você vai ser algemado lá na última, ao meio-dia. Presta atenção, ao meio-dia você é algemado na última arquibancada. E ao meio-dia eles vão usar um conta-gotas e vão pingar uma gota de água. Uma gota de água lá embaixo, onde estão os jogadores. Olha aqui, ó, a distância. Ao meio-dia você é algemado lá em cima, e ao meio-dia pingam uma gotinha de água aqui. Imaginem que este estádio ele seja a prova d'água, que a água não sai. Imaginem que essa gotinha de água vai se multiplicar em progressão geométrica a cada minuto. Em 1 minuto, aquela gotinha vai ser 2. Em 2 minutos, 4. Em 3 minutos, 8. Em 4 minutos, 16. Em 5 minutos, 32. E assim por diante. 44 minutos depois, ou seja, ao meio-dia e 44, você olha lá de cima e você percebe que lá embaixo, lá onde os jogadores ficam, você percebe que só existe 1,5 metro de água. Depois de 44 minutos, meio-dia e 44. E você pensa: eu tenho muito tempo. Agora você não consegue imaginar o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Nos próximos 5 minutos, ou seja, meio-dia e 44.
9, você morreu afogado. Você morreu afogado, lá em cima, nessa última arquibancada. Como é que pode, em 44 minutos, juntar somente 1,5 metro de água aqui embaixo, e em 5 minutos, você que está lá em cima morreu afogado? Isso é uma ilustração que o economista Chris Matterson usa para mostrar os acontecimentos, os últimos acontecimentos na história da Terra. Ele não está falando de Bíblia, irmãos. Ele está falando de economia. Parece que o mercado mundial está ok. Na última década, no ano passado, parece que está ok. Mas ele diz, vocês não fazem ideia do que vai acontecer nos últimos 5 minutos. Porque os acontecimentos serão rápidos. Rápidos. Em pouco tempo, a economia desse país vai entrar em colapso. Queridos, Matterson adverte que essa mesma lógica pode ser observada no planeta hoje. Matterson destaca que as tendências globais que hoje assustam, como o aumento da população da Terra, a escassez de combustível fóssil, a escassez da água e do alimento e o crescimento da dívida nacional e pessoal apresentaram um comportamento vagaroso e progressivo ao longo dos séculos. A aparência exterior era de que quase não havia água dentro do estádio. Entretanto, diz o pesquisador, nesses primeiros anos do 3º milênio, diz ele, a Terra está enfrentando uma verdadeira enxurrada de tendências preocupantes, cujas estatísticas revelam um crescimento vertiginoso. Achávamos que tínhamos tempo para nos preparar, mas o tempo acabou. O tempo acabou. Matterson escreve sobre sobrevivência econômica e ecológica. Ele não é um pastor, é um economista. Mas hoje nós queremos falar sobre a parte espiritual. Ellen White escreveu algumas coisas que nos fazem pensar. Presta atenção no que foi escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Veja aí, grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. E os acontecimentos finais serão o quê? Rápidos. Os últimos acontecimentos neste mundo serão em progressão geométrica. E se você está esperando os últimos acontecimentos ocorrerem para depois você se preparar, você não terá tempo para se preparar. Vejam este outro pensamento. Testemunhos. Não temos ali? Vamos ver aqui. É um pensamento que está em Testemunhos, volume 9, página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Ellen White escreveu isso há mais de 100 anos. As profecias do capítulo 11 de Daniel. Você já estudou o capítulo 11 de Daniel? Você já sabe o que a profecia do capítulo 11 fala? O capítulo menos estudado na Igreja Adventista é o capítulo 11 de Daniel. É o capítulo menos estudado. Eu não aprendi nada sobre Daniel 11 na faculdade de teologia. Eu não aprendi nada sobre o capítulo 11 no mestrado de teologia. Eu não aprendi nada sobre o capítulo 11 de Daniel no doutorado que eu fiz na Andrews. O que eu sei do capítulo 11 é porque eu estudei sozinho, cavando, orando. E Ellen White diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra, e a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. E ninguém se interessa pelo capítulo 11. Não é estranho isso? E ela diz: os últimos acontecimentos vão ser rápidos. Outro texto que está aqui: o fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus. O joio será atado em feixes para o fogo da destruição. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam.
Satanás, queridos, é um diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo é curto. Em todos os pontos, ele quer se opor à obra de Deus na terra. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celeste e a repetição das perseguições do passado. Eu estou lendo o que está escrito no Espírito de Profecia. Eu estou lendo para vocês o texto que está no Testemunhos, volume 9, página 16 e 17. As perseguições vão se repetir, a história vai se repetir. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O mundo busca milagres, mas Deus está dizendo que o povo de Deus não encontrará segurança nos milagres, porque poderão ser imitados e serão imitados. O provado e experimentado povo de Deus terá como sinal de Deus o está escrito. O está escrito, assim diz o Senhor. Esta é a única base sobre a qual poderemos estar seguros. Os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente pelo respeito que eles têm para com o quarto mandamento da lei de Deus, o Santo Sábado. Visto que este é o sinal de Deus com o seu povo. Os ímpios serão distinguidos pelos seus esforços para demolir o sábado, o monumento comemorativo do Criador, exaltar a instituição de Roma. Queridos, tremendas provas nos aguardam. Um dia de pânico no mercado mundial é suficiente para esvaziar os mercados. Um dia de pânico, você não encontra mais nem um pão, nem 1 quilo de arroz nos mercados e nem uma garrafinha de água para comprar. Um dia de pânico esvazia tudo. Será que nós estamos preparados para a crise que virá? Eu não estou falando para a crise que vai atingir a igreja. Eu estou falando da crise que vai atingir o mundo. Porque essa crise inicialmente vai atingir o mundo todo. Todas as igrejas, todas as religiões, os ateus, todos serão atingidos. O que tem acontecido na Venezuela, onde filas quilométricas para comprar um pão, filas quilométricas para comprar 1 quilo de arroz, de farinha. Queridos, isso vai acontecer mais rapidamente do que o mundo está pensando, aqui na América e no mundo. Aparentemente está tudo normal, mas você não consegue imaginar o que vai acontecer nos últimos 5 minutos. E quando você acordar, você não vai poder mais sair das cidades. Vocês já ouviram falar de que o povo de Deus deveria abandonar as cidades? O povo de Deus deveria sair das cidades e morar no campo, porque a liberdade é maior. Você pode ter o seu poço de água, você pode ter uma bomba de água à mão, sem eletricidade. Você pode ter as frutas, você pode ter a sua verdura, você pode ter o seu alimento. Mas o povo de Deus não está pensando nisso. Ah, mas é um dia. Quando isso vai acontecer? Será que vai acontecer? Com certeza vai acontecer. Nos Estados Unidos é necessário, não é necessário uma grande crise de proporções esmagadoras para mudar tudo rapidamente. Aqui nos Estados Unidos pode ser um colapso financeiro nacional que incite a violência urbana e a comoção social e econômica. O último Bank Holiday, você já ouviu falar de Bank Holiday? Feriado dos bancos. Ocorreu pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, 1933. Você já parou para pensar o que aconteceria se tivéssemos hoje um Bank Holiday? De uma semana, ou de um mês, ou de 2 meses? Mas isso vai acontecer? Com certeza vai acontecer. Não poderemos usar cartões, nada. Temos que sobreviver do que tivermos na mão. Em 1929, 659 bancos foram fechados.
Em 1932, 5.102 bancos foram fechados. Em 1933, continuaram fechando bancos. 1934, continuou. Queridos, a crise que nós vamos enfrentar, eu não estou falando igreja, estou falando o mundo. Porque a crise para a igreja é depois do decreto dominical. Aí vai ser uma crise para nós, como igreja. Mas até sair o decreto dominical, o mundo vai estar mergulhado numa crise tão grande, ateus e cristãos, pagãos, incrédulos, todo mundo. Por isso que eles vão apelar para a santificação do domingo como sendo uma tábua de salvação, buscando a bênção de Deus, para que Deus os ajude a saírem da crise em que o mundo mergulhou. Mas até chegar o momento do decreto dominical, o mundo vai estar passando fome. As cidades estarão enfrentando uma lei marcial, martial law, lei marcial, onde ninguém tem direito a nada. Isso vai acontecer, meus queridos. Será que nós, como igreja, estamos nos preparando para esse dia? Um mega terremoto assassino, uma bomba terrorista. Basta uma crise debilitante para que a nação norte-americana caia de joelhos, conduzida por seus líderes religiosos, pedindo a Deus que não envie outros juízos. E nesse momento, a aprovação do decreto dominical será muito fácil. Porque o povo quer segurança. A segurança do povo americano está em primeiro lugar. E eles abrem mão da Constituição para ter a segurança. Eles abrem mão de qualquer coisa em troca da segurança. Aceitam qualquer coisa em troca da segurança. De repente, irmãos, aquilo que vemos aqui em Apocalipse capítulo 13, a cena, o cenário de Apocalipse 13, de repente ele vai se tornar uma realidade. Parece uma coisa tão distante, mas ela vai se tornar uma realidade. As duas bestas do Apocalipse, o maior poder religioso da terra, representado pela besta que subiu do mar, e o maior poder civil do mundo, representado pela besta que subiu da terra. Esses dois poderes se juntam. Para quê? Para oferecer um projeto que vai salvar a humanidade, chamado de Nova Ordem Mundial, em que respeita-se e santifica-se o domingo, neste período da Nova Ordem Mundial. A lição do economista Chris Martenson mostra que os últimos 5 minutos são críticos. Você está se preparando para essa crise? Assistindo um sermão do pastor David Gates, ele diz: irmãos, eu não estou falando aqui do decreto dominical, ele disse, eu estou falando da crise que vocês têm que se preparar para ela. Ele diz: eu aconselho vocês a terem comida em casa pelo menos para 2 meses, não perecível. Não estou querendo assustar ninguém, mas eu estou dizendo que vai ter uma crise. Quando? Logo. Quão logo? Os economistas falam que vai ser em setembro deste ano, 2016. Mas pode ser que não seja em setembro de 2016. Pode ser que seja o ano que vem. Então nós não estamos aqui marcando data, irmãos. Mas os economistas do mundo estão prevendo que será um crash econômico muito em breve. E os bancos estarão fechados. E você vai ter que ter algum dinheiro. E você me diz: não, mas o que adianta ter dinheiro? Eu não vou poder comprar nem vender. Eu não estou falando do decreto dominical, irmãos. Você não vai poder comprar nem vender quando sair o decreto dominical. Mas eu não estou falando do decreto dominical. Eu estou falando da crise que vem antes do decreto dominical, em que você vai sim poder comprar e vender, porque é uma crise que vai atingir cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, ateus. Todo mundo vai passar por essa crise. Então nós temos que ter alguma reserva. Não é acumular comida para anos, não. É ter pelo menos para 2 meses. Algum dinheiro em cash, pelo menos para alguns meses. E se possível, não estar morando dentro das
cidades. Eu já estou fora da cidade. Quando você pede, você fala: Senhor, eu quero sair. Me mostre aonde, me mostre como, mas eu quero sair. E isso se torna uma obsessão na sua vida. Eu quero, Senhor, eu quero. A tua vontade é esta. Você lê os livros, lê as orientações de Deus. Mas como vou sair? Se você tem que trabalhar na cidade, como é que você vai sair para o campo? Você pede: Senhor, que seja próximo da cidade, porque eu vou ter que trabalhar. Mas eu não quero morar na cidade, porque as cidades vão sofrer muito. Sabem, queridos, que Jesus Cristo, Ele nos dá muitas orientações. Se você quiser ler aquele livrinho, Vida no Campo, é um bom livrinho para que seja lido pelo povo de Deus. Vida no Campo. Nesses últimos 5 minutos cruciais dessa progressão geométrica, queridos, que tipo de vida Deus deseja que você viva? Qual tipo de vida que Deus quer que você viva? Quais serão os últimos acontecimentos que vão ocorrer assim rápidos? Crise econômica, financeira. Vai faltar tudo, desde comida, água, tudo. Lei marcial. Isso vai ocorrer. E o que mais? Tudo isso anunciando a chegada do decreto dominical. Então sim, haverá uma sacudidura no meio do povo de Deus. E essa sacudidura lançará fora o joio. E lembre-se, irmãos, quem sai da igreja é o joio. Muitos irmãos me perguntam: pastor, visto que a igreja está tão morna, não é hora da gente sair? Não, irmão. Qual é a hora de sair da igreja? Nunca. Nunca. É o joio que sai. Com o decreto dominical começa uma perseguição agora, focando os que guardam os mandamentos de Deus. Aí já não é para todo mundo. Todo mundo está passando fome e sede, irmãos. Todo mundo vai estar passando fome e sede. Mas o povo de Deus será perseguido por causa do sábado. E nesse tempo haverá uma sacudidura da igreja. E nesse tempo haverá o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre a igreja. E nesse tempo pessoas tendo o rosto iluminado por santa consagração e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamarão alto clamor: sai dela, povo meu. E nesse tempo multidões e milhões, porque a maioria dos salvos está fora da igreja, e essa multidão virá fora de Babilônia, se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E nesse tempo a porta da graça vai se fechar, sem marcar data, porque ninguém sabe o momento em que a porta da graça vai se fechar, irmãos. Mas você pode ter uma pequena ideia de quanto tempo vai ter. Você pode ter uma ideia pela profecia. Desde o momento em que o decreto dominical for aprovado, você não vai ter muito mais do que 2 anos ou 1 ano e meio até que a porta da graça se fecha. É pouco tempo. É pouco tempo para acontecer o quê? Sacudidura. O que mais? Derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, proclamação do alto clamor, conversão da grande e última multidão, e então Jesus lançar o incensário sobre a terra e dizer: está feito. Acabou o tempo de graça. 1 ano e meio, 2 anos? Não mais do que isso. Mas eu não estou falando da volta de Jesus, eu estou falando do fechamento da porta da graça. E depois? Aí vem as tragédias das 7 trombetas, irmãos. E aí vem o decreto de morte. E aí vem Satanás personificando Cristo andando na terra. E aí vem a ressurreição dos santos de Deus que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Aquela ressurreição especial que mostra que todos os que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas, ou seja, de 1844 para frente, eles ressuscitarão antes da volta de Jesus, glorificados. E eles serão um ponto de apoio, de conforto, de sustento para o povo perseguido de Deus, para o povo sentenciado à morte. Eles vão aparecer e dizer: nós ressuscitamos glorificados e estamos aqui para dar apoio a vocês, porque nós e vocês vamos assistir à volta de Jesus vivos. Ou seja, nós vamos contemplar a volta gloriosa e majestosa de Jesus. Esses últimos acontecimentos, meus queridos, serão rápidos. São os 5 últimos cruciais minutos na progressão geométrica dos sinais anunciados por Deus.
Você acha que você tem muito tempo ainda pela frente? Quando as pessoas acham que tem muito tempo, elas relaxam. O tarde virá o meu Senhor traz um senso de relaxo. Para que apressar? Para que alarmismo? Não é alarmismo. Esse sermão não foi feito para alarmar ninguém, irmãos. É para conscientizar. Conscientizar a igreja de que o fim chegou. E agora é o momento de fazermos o preparo da nossa família para a volta de Jesus. Vida santa é o que Deus quer do seu povo. Qual é a sua preocupação, meu irmão? Dinheiro? Estudo? Trabalho? Ou vida santa? Quando você está fora, você está correndo e trabalhando. Quando chega em casa, liga a televisão. Então tem os jornais, tem os filmes, tem as novelas, não é? Mas isso não poderia fazer parte do programa diário dos filhos de Deus que estão se preparando para o céu? Satanás quer preencher todo o tempo da sua vida. Satanás quer controlar todo o tempo da sua vida fora de casa e dentro de casa. Mas a nossa principal preocupação deve ser vida santa, santidade ao Senhor. Não é isso que estará escrito na testa de todos os salmos? Santidade ao Senhor. Nós lemos aqui: não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Esse texto que eu estou lendo para vocês está em Testemunhos, volume 9, página 21. Não é somente pregando ou distribuindo literatura. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. Quem é que causa maior dano ao mundo? O mundano, o ímpio ou o cristão que não vive a vida de Cristo? Nos é exigido, irmãos, viver a vida de Cristo. Ou então não se chame de cristão. Porque quando as pessoas sabem que você é um cristão, elas esperam ver em você um exemplo de Cristo. Nos negócios, preferindo perder, mas não enganar. Preferindo sofrer o prejuízo, mas não dar o prejuízo. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica na vida diária. É lá nos seus negócios, na hora que você está pagando o seu empregado, na hora em que você está dentro de casa, volta para dentro de casa, você quer relaxar. É isso que você vai fazer nesses momentos que vão mostrar se você está indo para o céu ou para outro lugar. É isso que mostra. Não é quando a gente está dentro da igreja ouvindo um sermão que a gente mostra se está indo para o céu ou não. É quando está no trabalho ou dentro de casa, nas horas do lazer. O que você faz nas horas do lazer é uma evidência do que você tem no coração. O que realmente é importante para você, você faz na hora do lazer. O que realmente é importante para você, você não faz na hora em que está sendo pago para isso. Mas quando você está na sua hora do lazer, nas suas férias, eu estou de férias, agora eu vou fazer realmente o que eu gosto. Isso é você. O resto é hipocrisia. Perceberam? Isso é você. Isso é o que vem de dentro de você. O resto é hipocrisia. O que é que nós fazemos na hora do lazer? Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. É desígnio de Deus que o seu povo o glorifique perante o mundo. Ele espera que aqueles que usam o nome de Cristo o representem em pensamento, palavra e ação. Nossos pensamentos devem ser puros, pureza de pensamento, nobres as palavras, de modo a elevar e conduzir os que nos cercam para mais perto de Jesus. Tudo quanto fazemos e dizemos deve achar-se impregnado da religião de Jesus. Tudo é Jesus. Até nossas transações comerciais devem ter o perfume e o aroma da presença de Jesus. Testemunhos, volume 9, página 21.
Quando você está pagando aquela pessoa que trabalhou com você, ajudou a limpar a casa com você, quando você está pagando, você está revelando Jesus. E lembre-se que Jesus é misericordioso, dá mais do que prometeu. Jesus promete uma coisa, mas ele dá mais. E você promete uma coisa e dá menos? Não foi muito bem, não é? Não recebi tudo que eu ia receber, então também não vou poder pagar tudo que eu prometi. Jesus espera que você e eu, meu querido irmão, sejamos representantes dele aqui na terra. Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que tipo de cristão é você? Será que você diz: não olhe para mim, eu não sou exemplo para ninguém? Não é, mas deveria ser exemplo para todo mundo. Você tem que ser exemplo de marido dentro de casa, você tem que ser exemplo de esposa, você tem que ser exemplo de patrão, você tem que ser exemplo de membro de igreja, você tem que ser exemplo sempre. O cristão está numa vitrine, irmãos, e todo mundo que passa olha para ele. Que história é essa de falar: olha para Jesus, olha para Jesus? O Jesus na terra é você, meu irmão. O rosto de Jesus é o seu. É isso que Paulo está falando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus colocou cristãos na terra para serem o rosto dele, para terem a pureza dele. E é possível, queridos. É possível sim, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, viver esta santidade que Jesus espera de você e de mim. É possível. Jesus não pede coisa impossível. Todos que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante a sua vida na terra, representar a Jesus em seu procedimento. Isso é o que os torna mensageiros de Cristo, testemunhas dele. A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. É apertado o caminho, é estreita a porta pela qual se entra, mas para ela devemos guiar homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes para que sejam salvos. Precisam de coração novo e novo espírito. Os velhos hábitos hereditários, traços de caráter, têm que ser vencidos. Eu estou lendo Testemunhos, volume 9, página 22 e 23. Todos os traços de caráter hereditários precisam ser vencidos. Não importa se seu pai era alcoólatra, não importa se sua mãe era prostituta, não importa se você aprendeu a roubar desde criança, não importa se você veio de onde veio, não importa nada, porque o poder de Jesus Cristo, revelado através do Espírito Santo, é o poder de Deus para vencer, dar a vitória sobre todos os pecados e todas as tendências cultivadas ou herdadas geneticamente. O poder de Deus é invencível. É invencível. Mas nós temos que colocar na nossa cabeça que Deus quer de nós a santidade. Deus quer de nós o caráter de Cristo em nós. Agir e pensar como Cristo. A vida nova nos torna homens e mulheres semelhantes a Cristo. E essa é a vida que deve ser vivida. Eu quero terminar, queridos, dizendo, 2 Pedro capítulo 3, verso 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Lucas 11, 13: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 25, 40: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Romanos 15, 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E Filipenses 1, 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E finalmente, Apocalipse 21, 20: ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.